você comentou no começo da conversa que já estamos usando, né? Vamos lá, a gente falou de animais, falamos de planta e falamos de ser humano. Vamos lá, animais, o que já tá sendo usado? Então, para pesquisa, tem já quase centenas de modelos de animais que foram, nos quais foram induzidas mutações através de CRISPR para simular doenças humanas. Mas isso está em pesquisa ainda. Isso são instrumentos de pesquisa. Hoje em dia, que nem eu compro o CRISPR, eu compro o animal com a tal mutação que foi induzida por CRISPR. Tá? Não, tudo bem, mas vamos lá, mas eu quero saber o que já está sendo usado agora. Por exemplo, eu vi uma notícia outro dia, eu não sei se era com CRISPR ou não, que os caras, em algum estado nos Estados Unidos, os caras alteraram um monte de pernilongo. Isso. Aí já, em insetos. Então tem, então vamos lá, isso é o que a gente usa instrumental. Depois, ferramentas para, então você pode ter insetos modificados geneticamente para resistência a vírus, que o vírus não se replique dentro dele. Né, esses vírus todos que a gente tem, aliás, tem chikungunya agora aí rodando de novo. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, porcos. Tem o pessoal fazendo porcos. O porco é legal porque tem o tamanho mais ou menos do homem, então a anatomia é muito parecida. Mas o porco tem genes de compatibilidade entre os porcos que pra gente não servem. Então, o pessoal vai lá e desliga, desse jeito que a gente falou aqui, desliga os genes dos porcos. Então a gente teve o primeiro transplante há poucos meses de um coração para um paciente a partir de um porco cujos genes de incompatibilidade com os humanos tinham sido desligados por CRISPR. Legal. Existe um outro grupo que tem feito isso e, além do mais, tem desligado os vírus. Você sabe que a gente tem um monte de vírus que moram no genoma da gente, né? Que ficaram fósseis. Peraí, vamos lá. Quero entender isso melhor. Que eu sei que a gente tem mais DNA não humano do que humano. Isso, boa parte dele é isso aí. Fisicamente, porque eu tenho uma bactéria viva ali dentro. Mas o que você está falando é outra coisa. Não, no genoma da gente, a gente tem uma proporção grande do genoma da gente é de vírus, que a gente pegou ao longo da evolução e foram ficando ali. Né? Vírus e parentes do vírus, transposons, elementos de transposição, são as coisas que vão ficando ali no genoma da gente. Cara, eu não sabia disso. E você é uma boa parte fóssil, ô Mandíbula. Todos nós, né? Pra quem fala que eu sou novo demais. Você é um fóssil. Não, isso aí ele herdou da mãe, lá dos primeiros hominídeos, inclusive dos ancestrais dos humanos, né? Isso vem arrastado aí. Esses vírus, eles ficam lá silenciosos e em alguns momentos você pode até reativar alguns deles. E os porcos também. Então, tem alguns desses vírus que moram nos porcos que talvez, se o órgão for transplantado para o humano, e aí você vai ter que fazer uma imunossupressão para não responder, nesse ambiente, às vezes, reativam essas infecções virais. Então, o que o pessoal fez? Além de desligar com CRISPR os genes de compatibilidade, desligou boa parte desses vírus. Então, às vezes, você tem lá 60 edições diferentes no porco, para fazer ele ficar o mais limpinho, né, de vírus e mais compatível possível. E esses porcos estão sendo criados em fábricas estéreis, né, na medida do possível, para servirem de fábricas de órgãos para transplantar em humanos. Talvez isso seja uma das maneiras de resolver o problema das filas de transplante. Eu vi uma notícia outro dia de alguém que trocou e não precisava mais tomar remédio, né? Porque geralmente quando você faz um transplante, tem que tomar remédio o resto da vida, né? Para não ter rejeição. E eu vi que tinha alguém agora que já estava sem tomar remédio. Tomou acho que só o primeiro mês, alguma coisa assim. Eu não sei se era de alguma coisa desse tipo. O transplante teve esse cara aí, mas o cara acabou morrendo depois. Quanto tempo, você sabe ou não? Durou 1 mês e pouco, 2. E uma das suspeitas é que, como nessa iniciativa eles não tinham silenciado aqueles vírus, uma das suspeitas é que ele tenha reativado alguns desses vírus. Daí faz uma infecção, e isso ali acelera o processo ou o risco de você ter uma rejeição, né? Mas se a gente pensar nos primeiros transplantes, as pessoas também não duravam muito, né? No primeiro, o cara durou 48 horas. Esse aqui durou até bastante, né? Aliás, o pessoal só soltou a notícia algum tempo depois que ele foi transplantado, porque não adiantava nada ele... Porque você pode ter uma rejeição aguda logo depois do transplante, você pode ter essa rejeição mais crônica, né? Uhum. Mas provavelmente foi isso que aconteceu, né? E aí talvez essa segunda iniciativa aí que tem desligado esses genes dos vírus funcione melhor.
Então aqui, de novo, eu acho que é um primeiro exemplo de uma coisa que a gente vai ver crescendo muito em Um breve. exemplo que tem um impacto gigante, né? É meio impressionante, né? É super incrível, super incrível. Então isso é animais, né? E por isso que eu falo que é a edição genética do futuro, cara. Porque esse, tudo bem, é o futuro que chegou, mas é muito ficção científica isso, É cara. muito. Olha, aqui o porco continua sendo um porco, né? Então, você olha para ele é igual, mas você pode claramente fazer outras mudanças de característica, né? Então, e aí acho que a gente vai entrar em outra seara, que é a seara dos animais de criação, né? Que você pode... Esses cruzamentos que foram feitos ao longo de décadas, hoje em dia podem ser acelerados mexendo em genes específicos, né? Hormônio de crescimento, você faz ali uma variante que tenha mais. E talvez até resolver alguns problemas, né? Porque você pega, por exemplo, o cachorro, tem raças que têm problemas desse cruzamento terríveis. Essa é a crueldade que a gente faz, né? Que a gente cruza para escolher uma característica que a gente acha por algum motivo boa, mas às vezes A gente acha bonitinha e o bicho vem cheio de doença. Para o funcionamento do organismo do animal não é a melhor opção, né? Então a gente vê um monte de raça aí que são... tem problemas de doenças que são típicos da raça. Legal. E é por aí. Você me deu 2 exemplos de animais, né? A gente falou dos insetos, você falou dos porcos, que a gente está utilizando para... Depois animais de criação, para render mais leite, mais carne. Mas isso já está sendo usado. Já tem... Aí já começa a entrar numa questão ética, não? Olha, na verdade, eu vou te dizer o seguinte. Aqui tem um outro exemplo legal que é em plantas, por exemplo. Né? Você pode fazer a mesma coisa em plantas, melhorar a planta, que eram cruzamentos que eram feitos ao longo de É que tem séculos. uma diferença entre você mudar uma planta para ela não pegar bicho, ou para ela crescer mais, ou para você fazer uma melancia sem semente, uma melancia mais doce, de você mudar uma vaca para ela dar mais leite, né? Então, e aí eu vou te dizer a questão da ética. Né? Então, a ética tem duas vertentes aqui. Uma é o que a gente acha e a nossa empatia com o animal. Né? E aí a tua ferramenta te permite fazer isso melhor, não muda nada o desfecho do que deveria ser proibido ou não. Perfeito. Por exemplo, pernilongo, tô cagando para ele, quero que morram todos. Cara, mas se você olhar a galinha, o jeito como a gente cria a galinha para comer, não é maneiro. A galinha fica lá comendo sem parar até, né? Então isso já não é maneiro, não tem nada a ver com CRISPR. Mandíbula tá louco para experimentar patê de ganso. Por exemplo, né? Então veio. Então, acho que essa discussão, a gente não pode misturar as coisas. Né? O que é ético, independente se você editou geneticamente ou não. Você pode chegar ao mesmo desfecho do animal cruzando. Algumas coisas não dá para fazer cruzando. Entendi seu ponto. Com CRISPR dá, mas o que é ético ou não é ético é uma discussão que, claro, tem um risco maior quando você tem uma ferramenta que te permite fazer coisas piores. Mas a decisão de fazer ou não deveria ter a ver com a ferramenta, deveria ter a ver com... Tanto é que a discussão do que é ético e não é ético fazer em humanos, ela é uma discussão da década de 70, quando a gente começou a aprender a fazer as edições genéticas no tubo de ensaio no DNA, não nas células. E agora ela voltou muito forte, porque agora tem um instrumental para fazer dentro do organismo. Mas as questões são as mesmas. O que a gente deveria aceitar e não deveria aceitar é a mesma discussão. Tá? E nos animais, eu acho que é a mesma coisa. Agora, o que mudou, que eu acho que é muito importante? E eu vou pegar o exemplo da planta, porque é mais fácil de entender. Quando você dizia, e aí eu tenho um pessoal que, por exemplo, dizia, eu não gosto, não quero planta transgênica. O que quer dizer uma planta transgênica? Quer dizer que você tem um transgene. O que quer dizer um transgene? É um gene que vem trans, ou seja, que veio de fora. Tá? É um gene que a planta não tem e você colocou. O que é esse gene? Em geral, vai ser um gene que ele te dá uma resistência a um pesticida, etc. Então, para saber se a tua soja é transgênica ou não, ou se esse leite aqui veio de um animal, né? Você vai lá e vai procurar se aquele gene novo está lá ou não está. Tá? Com CRISPR, você consegue, às vezes, mudar características sem deixar um gene novo. Então, lembra daquele exemplo que eu te disse, eu vou desligar um gene. Eu cortei, deixei a célula se arrumar lá, e aí isso desligou o gene. Não dei aquela cópia, né? Aquela cópia que eu quero fazer a sequência. Esse é um processo que poderia ter acontecido naturalmente na planta. Então, a agência, por exemplo, reguladora americana vai olhar o teu tomate lá, que cresceu no teu jardim, e vai dizer, olha, você modificou ele geneticamente. Você vai falar, cara, eu não. Isso foi uma mutação Chegou natural. aqui, bateu o raio do sol, fez a mutação e né, o vizinho jogou a semente aqui no meu quintal, esse negócio. Eu não tenho responsabilidade. E não tem como alguém dizer que foi ou que não foi. A não ser que seja algo muito absurdo, tipo o tomate ficar brilhando no escuro. Sei lá. Não, mas aí para brilhar, bom, se for uma mutação em um gene só que faça ele brilhar, ainda assim você pode dizer, olha, beleza, nunca aconteceu naturalmente, porque talvez não dê uma vantagem. O que você quer dizer assim, tecnicamente eu posso defender de que aquilo foi uma Você mutação não tem como, natural. Certo?
Então isso Uma coloca... coincidência, que nem os anões do orçamento que ganharam na É loteria isso. um monte Ganhei de 1 vezes. milhão de vezes na loteria, né? Aqui esse tomate ganhou na loteria. E aí, a verdade é que, do ponto de vista de regulação, a gente tem um problema aqui, certo? A gente tem, acho que isso vale para todas as outras tecnologias, né? A gente precisa de uma, não é de legislação nova, às vezes até precisa de legislação nova, mas a gente precisa de um entendimento novo, porque as coisas estão muito mais complexas hoje. Isso vale para definição de antitrust de monopólio, Para né? tudo, para tudo. Porque hoje eu concorro com você, eu sou seu parceiro, enfim, é uma Tá zona tudo hoje, misturado. né? Então acho que vale para tudo. Mas repara, um problema aqui é que você não consegue mais distinguir. E se você não pode distinguir, você não pode tomar decisão. Esse é um problema real, né? Então, E agravado pelo fato de que, por ser fácil, barato e rápido, talvez... a gente vai poder ter cientistas amadores brincando com isso. Isso existe, existem iniciativas de fazer hacker e fazer com riscos, porque aí eu acho que assim, é fácil, a gente fala que é fácil porque a gente tem um conhecimento de base que a gente fazia coisas mais difíceis, então agora a gente acha isso fácil, mas desenhar isso do nada para quem não tem expertise não é, para quem não tem as habilidades e a base, não é trivial. Não, tudo bem, mas é que assim, uma coisa é falar do meu sobrinho, do meu primo, outra coisa é de falar de alguém que fez uma faculdade, Isso, e pode... mas que é um cara que de repente hoje monta um laboratório hoje de baixo custo e consegue fazer isso. Exato, isso. Agora, ó, reparem, não estamos falando de CRISPR, mas a gente pode estar falando de outras coisas que também são tão fáceis de fazer quanto e são, às vezes, até mais danosas. Tipo, imprimir arma na impressora 3D. Né? E vamos pegar vários exemplos aí. Você pode ter lá o cara do Breaking Bad fazendo, sei lá, em vez de fazer a droga dele, faz uma toxina e libera, entendeu? Agora você entrou no assunto várias... do mandíbula, que é a cultura pop. Então... Martim, vamos dar exemplo de planta. Eu vi, acho que no Japão tá vendendo tomate com GABA, que eu acho que é um aminoácido que tem para ajudar para quem tem pressão alta, enfim. Esse é um exemplo real já. Tem outros que você lembra ou não? Para agricultura de precisão já está sendo usado isso ou não? Então, e aí você começa, eu acho que é onde exatamente você vai fazer, né? Os ajustes. Então, por exemplo, todo o esforço que a Embrapa fez aqui, fantástico, de adaptar... O melhor exemplo de inovação. Muito incrível. Tudo isso aí que foi feito com tecnologia de ponta na época, mas que, que demorou um tempo, isso poderia ser acelerado talvez em, sei lá, 5, 6 vezes com esse tipo de ferramenta. Então, a gente entra... E aí eu estou te dando um exemplo positivo, né? Taxa céu é o limite agora que a gente consegue fazer com boa intenção. Claro, vem a reboque o risco do que as pessoas querem fazer com má intenção, né? Acho que é um pouco aí que a gente tem... mas para toda a tecnologia tem essa discussão, inteligência artificial tem essa discussão. O que eu acho no caso do CRISPR é que assim, a gente vai ser mais sensível a isso, né? Porque uma coisa é você falar da inteligência artificial roubar meu emprego. Outra é você falar de uma maluquice mudar o meu gene, né? E o gene da humanidade. Então, acho que psicologicamente a gente vai ter uma aflição maior quando a gente fala disso. Mas é isso. Você baliza isso do ponto de vista ético, né? E aí, claro, tem infrações, né? Tem quem avança o sinal. Isso vale para o sinal aqui, né? O farol, o sinal, estamos aqui em São Paulo. Vale para qualquer regramento social, né? E aí a gente vai ter... Então, acho que aqui não é diferente, cara. Assim, a gente tem um benefício muito grande, temos que trabalhar o benefício e tentar reduzir o potencial malefício. Ninguém vai sair, a princípio, editando teus genes. É possível que se faça a revelia? De repente, né? É provável? Muito pouco, né? E menos ainda para transmitir para as próximas gerações, que é talvez a pior preocupação que a gente tem. Eu acho que a gente deveria estar muito mais preocupado com a qualidade do ar que a gente respira, que afeta bilhões de pessoas, né, com a qualidade da comida, do que eventualmente com isso ainda nesse momento, né?